Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 47, o objeto de conhecimento, distância entre pontos no plano cartesiano. Detalhamento, determinação do ponto médio de um segmento de reta. Muito bem, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos continuar falando sobre ponto no plano cartesiano, né? E aqui eu tenho novamente ao meu lado a cidade de Tulipiana, né? Essa cidade é uma cidade que foi planejada e cada ponto, né? Cada ponto aqui, por exemplo, a minha casa, a igreja, o hospital, a farmácia, a escola e o banco, eles estão localizados em uma coordenada cartesiana, certo? E aí, qual é o grande lance? Agora, o prefeito dessa cidade, ele quer colocar, né, paradas de ônibus nas principais vias. E para isso, o que foi que ele determinou para a sua empresa de engenharia? Falou o seguinte, ó, eu vou querer colocar paradas de ônibus nas principais vias, só que essa parada de ônibus ela vai ter que ficar exatamente na metade da via, tudo bem? Então, ele vai colocar paradas de ônibus nas principais vias e aí ele quer que a gente encontre, as paradas fiquem exatamente na metade das vias. E aí, nós vamos o seguinte, quais seriam essas coordenadas? Quais seriam as coordenadas dessas paradas? Como que eu posso determinar isso? Então, acompanhe comigo na tela. Muito bem, a pergunta é, qual será a localização das novas paradas de ônibus, né? Então, o prefeito dessa cidade, ele quer colocar exatamente na metade. Se eu olhasse o mapa, eu poderia ir aqui pensando e falar assim, a metade, então um ponto, seria mais ou menos aqui, né? A metade do segmento entre o banco e a farmácia, vamos dizer que seja bem aqui, tudo bem? A metade do ponto da farmácia é o hospital, vamos dizer que seja bem aqui. Só que aí eu não tenho essa precisão. Por exemplo, o ponto entre a casa e a farmácia, né? Vamos supor que a metade esteja bem aqui, né? Então, eu não sei precisamente se a metade é isso aí, tá bom? Eu estou supondo que a metade esteja nesse ponto, mas, de fato, eu não sei determinar se essa é a metade do ponto. Tudo bem? Eu teria dois motivos, duas maneiras. Ou calculo a distância e depois divido por 2, que vai ser exatamente a metade. Ou então, eu posso pensar que como cada cidade dessa tem um ponto geográfico, né, um ponto cartesiano, então eu posso determinar essas paradas a partir de uma regra utilizando o ponto cartesiano. E para isso, nós vamos usar o seguinte, ponto médio de um segmento. O que seria o ponto médio de um segmento? É o ponto que divide a metade um segmento de reta. Então, segmento de reta, primeiro tenho que lembrar o conceito de reta. Reta é aquilo que não tem um conjunto infinito de pontos. Então, se eu imaginar aqui, ó, a reta entre o banco e a escola, eu vou ter aqui uma infinidade de pontos. Isso vai para o infinito. Então, o que é que nós usamos para utilizar o ponto médio? Nós não vamos utilizar reta, e sim um segmento. E o segmento nada mais é que uma parte da reta. Então, eu vou cortar aqui, deixar somente a parte da reta que me interessa, que seria essa distância aqui, por exemplo, entre a escola e o banco. Tudo bem? Então, para determinar o ponto médio, nós vamos estar utilizando não uma reta, e sim o segmento de uma reta, tá bom? Então, a parte de uma reta. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, um segmento de reta na horizontal. Então, aonde estaria o ponto médio dela? O ponto médio vai estar na metade. Então, vamos supor que seja esse ponto bem aqui, ó.
certo? Mas quem que me garante que é exatamente esse ponto? Quem garante que é exatamente esse ponto é o ponto médio? Ah, professor, eu posso pensar assim, ó. Vai do ponto 1, da coordenada 1, até o 6, né, no eixo X. Então, a metade vai ser a metade da distância de 1 até 6. Beleza? Então, tudo bem. Então, fazendo essa distância, vai ter que encontrar aqui em torno de 1,5. Então, seria aqui mais ou menos, 1,5 não, 2,5, né? Porque 5 menos 1, 6 menos 1, 5, dividido por 2, é 2,5. Então, já sei que não vai estar aqui nessa metade, né? Então, por essa lógica, se eu utilizar essa lógica errada, ia ficar bem aqui, ó. E não é isso que a gente está pretendendo. Tudo bem? Então, como eu faço para determinar essa distância? Né? Eu vou fazer a média das coordenadas. Tudo certo? Por exemplo, quem é a coordenada do ponto A? A coordenada do ponto A, o XA vai ser 1, né? Que é aqui, ó, a projeção do ponto A no eixo das abscissas. E o B vai ser e o Y vai ser 3. Tudo bem? Então, essa seria a coordenada do ponto A. Da mesma forma, eu posso determinar a coordenada do ponto B. A coordenada do ponto B vai ser a projeção do ponto B no eixo das abscissas, né, que é 6. E no eixo das ordenadas eu vou ter 3. Certo, professor? E como que eu faço para determinar isso? Eu vou fazer a média das coordenadas. Então, se eu quero determinar o ponto médio de uma coordenada, né, o ponto médio de um segmento, eu vou encontrar a média das coordenadas. Eu sempre costumo dar uma dica, essa palavra ponto. Toda vez que eu tenho, estou trabalhando com plano cartesiano, e eu tenho a palavra ponto, eu tenho que recordar que o ponto, ele significa para a gente, no plano cartesiano, uma coordenada. E coordenada, eu vou ter que ter um valor x e um valor y. Tudo bem? Então, se eu quero determinar um ponto, eu tenho que ter um valor x e um valor y. Tá certo? Então, ó, da mesma forma, quem seria aqui, ó, nesse eixo na vertical, nesse segmento na vertical, quem seria a coordenada do ponto A? O x do A vai ser 2, né? X do A vai ser 2. Deixa eu só dar uma melhorada nesse 2 aqui. Vai ser 2. E a coordenada do y vai ser 1. Certo? Já a coordenada do B, o x do B vai ser 2. E a coordenada do y de B vai ser 7. Tudo bem, professor? Já entendi até aí. E agora, como que eu determino o ponto médio? Para determinar o ponto médio, a gente vai usar uma regrinha muito fácil, que é a coordenada do ponto médio. Então, como que eu determino o ponto médio? Eu vou usar a fórmula do ponto médio. Como que eu faço para determinar o ponto médio de um segmento? Para determinar o ponto médio, basta calcular a média das coordenadas. Então, eu vou pegar o valor do XA mais o valor do XB e dividir por 2. Tudo bem? A mesma forma eu vou fazer com o Y. Vou pegar o valor do YA, somar com o valor do YB e dividir por 2. Mas é muito importante eu entender que essa soma ela é uma soma algébrica, né? Porque as coordenadas, dependendo do ponto de localização dela, ela vai ter sinais diferentes. Então, eu tenho que lembrar lá da regra dos sinais, né? Da soma de números com sinais diferentes dos números inteiros. Então, voltando aqui, vamos determinar a coordenada do nosso x médio, né? Quem vai ser a coordenada do x médio aqui, ó? O meu x médio, eu vou pegar o x do A, que é 1, mais o x do B, que é 6, e dividir por 2. 1 mais 6, 7, dividido por 2,
Então, aqui o valor vai ser 3,5. Tudo bem? Então, eu já sei que o valor do x aqui vai ter que ser aqui mais ou menos no ponto 3,5. Vamos imaginar que esteja aqui. Tudo bem? E, da mesma forma, eu vou fazer para determinar o y médio, né? Para determinar o y médio, vou levantar só um pouquinho aqui. O que vai acontecer? Vai ficar quem? O y médio vai ser o y do A, que é 3, mais o y do B, que é 3 também, dividido por 2. 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. Então, a coordenada desse ponto médio é exatamente quem? Né? 3,5 e 3. Da mesma forma, posso fazer aqui para determinar o valor do ponto médio desse outro segmento, só que agora está na vertical. Então, quem vai ser o x médio? O x médio vai ser 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2, 4, dividido por 2 é 2. Tudo bem? E o y médio, eu vou somar os y. YA é 1, mais o YB, 7, dividido por 2. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Ou seja, o ponto médio vai ter coordenada o x2 e o y4. Então, esse aqui seria o ponto médio, porque a coordenada do x é 2 e do y é 4. Então, aqui, ó, o y vai ser 4 e o x vai ser 2. Tudo bem? Então, agora vamos voltar ao nosso problema inicial, que é lá na nossa cidade tulipiana. Então, ele pede para a gente determinar qual é o ponto, né, a coordenada da parada entre a casa e a igreja. Lembrando que o prefeito determinou que essa coordenada deve ser exatamente no ponto médio das distâncias. Tudo bem? Então, observando a coordenada da igreja, que é da casa, que é 0, 0, e da igreja, que é 4, 0 e menos 4, então a parada ela vai ficar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu já coloquei até a paradinha de ônibus. Tudo bem? Como eu faço para determinar isso? Para determinar essa parada, né, o ponto, a localização dessa parada, como foi uma orientação do prefeito, eu vou exatamente calcular o ponto médio entre as coordenadas. Tudo bem? E quem seria, né, esse ponto médio? Então, para a gente usar a ideia do ponto médio, eu tenho que ter as coordenadas. Tudo certo? Então, a coordenada da casa é 0, 0. A coordenada da igreja é 0, menos 4. Então, eu devo substituir aqui, ó, na minha equação do ponto médio, né? Da minha coordenada do ponto médio. Que vai ser sempre quem? A coordenada de um mais o x de um mais o x do outro dividido por 2. O y de um mais o y do outro dividido por 2. Certo? Lembrando que a coordenada da casa é 0, 0 e a coordenada da igreja é 0, menos 4. Tudo bem? Então, certo. Vai ficar, ó, o x da casa, que é 0, mais o x da igreja, que eu até escrevi aqui como sendo casa de novo, deixa eu corrigir, né? X da igreja. Tudo certo? Então, 0 mais 0. E a coordenada y da casa, que está na origem, é 0, 0, né? Então, o y é 0. E a coordenada y da igreja, que é menos 4. Observe que eu coloquei até aqui entre parênteses, só para deixar bem claro que essa soma ela é uma soma algébrica. Então, sempre eu vou ter que levar em consideração o sinal, tá bom? Então, ó, 0 mais 0, eu vou obter 0. E 0 mais menos 4, né? Então, esse mais menos aqui, ó, são sinais diferentes.
né? Sinais diferentes, negativo. Então, 0 mais menos 4, menos 4. Então, 0 dividido por 2 é 2. E menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, a coordenada dessa parada aqui, ó, exatamente aonde nós localizamos, é a coordenada 0, o x é 0, e o y menos 2. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, vamos a mais um exemplo. Agora, ele pede para determinar a coordenada da parada de ônibus entre o banco e a escola. Então, se eu observar aqui, ó, o banco, aqui é o banco, certo? Então, vamos determinar essa coordenada do banco. Qual vai ser a coordenada do banco? Então, toda vez que eu quero determinar a coordenada, eu posso, né? Eu devo pensar da seguinte maneira. Esse ponto, ele vai ter um valor x, que vai ser menos 2. Então, a coordenada do banco, que eu vou chamar de B, o x é menos 2. E o y, né, vai ser a projeção no eixo y, né, no eixo das ordenadas, que aqui está no 7. Professor, mas eu não consigo visualizar o 7. Se eu observar a escala, ela vai de 2 em 2. Tudo bem? Então, ó, 0, 2, 2, 4, 4, 6. Se eu observar aqui entre o 4 e o 6, eu tenho mais uma linha. Então, nesse caso, a distância é o ponto 5. Então, como o banco está aqui no ponto, na linha sobre o 6, ele está no ponto 7. Tá bom? Então, a coordenada do banco é menos 2, 7. E a coordenada da escola? A coordenada da escola, ó, novamente, ela está aqui, ó. Vou projetar no eixo x primeiro. Então, a coordenada da escola, né, que eu vou chamar de E. A coordenada da escola é menos 6. E o y da escola vai ser 4. Tudo bem? Então, eu já tenho as coordenadas e eu preciso determinar o ponto médio entre elas. O que é que eu devo fazer agora? Eu vou calcular a média das coordenadas. Como? Vou pegar o x de uma, somar com o x da outra, dividir por 2. Depois eu vou pegar o y de uma, somar com o y da outra e dividir por 2. Tudo bem? Então acompanhe comigo na tela, né, a resolução desse problema. Então, muito bem. Vamos determinar agora a coordenada, né, do ponto médio. Então, pense comigo. Aqui, apesar da gente usar XA e XB, mas isso aqui é só de forma bem generalizada. Eu estou trabalhando com o banco e com a escola. Então, eu vou pegar o x do banco, né, e somar com o x da escola e dividir por 2. Lembra que eu falei que essa soma é sempre uma soma algébrica? Porque eu tenho agora, ó, a soma de menos 2 com menos 6. Né? Soma com sinais iguais. O que é que eu faço? Repito o sinal e somo os valores absolutos. Então, vai ser menos 6 mais 2, 8. Então, por isso aqui, a soma vai dar menos 8. Tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a coordenada y, né? Então, vou somar o y da coordenada do banco com o y da coordenada da escola. Então, 7 mais 4, né? 7 mais 4, 11. Aqui eu consigo determinar essa divisão, ó, é um número inteiro. Menos 8 dividido por 2, eu tenho menos 4. Então, eu já sei que o x vai ser menos 4. E qual vai ser o valor do y? 11 dividido por 2. Professor, eu não sei quanto que é 11 dividido por 2, não é inteiro. Muito bem, só que as coordenadas nós podemos trabalhar com elas tanto na forma de fração quanto na forma de número decimal. Então, dividindo 11 por 2, né? 11 dividido por 2, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 11? Não tem. O mais próximo é o 5, porque 5 vezes 2 é 10, 11 menos 10, 1.
Não posso dividir o 2 por 1, eu acrescento uma vírgula no quociente e um 0 aqui ao lado do 1. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, eu posso também expressar essa coordenada do ponto médio como sendo menos 4, né? Menos 4, e aí, como tem uma vírgula lá no outro número, eu vou usar ponto e vírgula, 5, 5,5. Tudo bem? Então, observe essa localização. Então, a localização vai ser aqui, ó. Certo? Por quê? Vamos ver se bate com os valores que a gente encontrou. Então, ó, o x vai ser menos 4. Então, de fato, bateu aqui na posição menos 4. E o y vai ser menos 5,5. Menos 5 não, 5,5, certo? Como aqui a escala, né, não está de 1 para 1, né, vai ficar aqui um valor mais próximo do 6. Mas se fosse numa escala, né, maior, de 1 em 1 unidade ou de meio em meia unidade, vocês iam observar que esse ponto estará exatamente na coordenada menos 4, né, menos 1, ou menos não, desculpa, menos 4, 5,5, tá bom? 5,5. Por que não é menos? Porque ele está no segundo quadrante, né? E no segundo quadrante, a coordenada do y é positiva. Tudo certo? Então, vamos a mais um exemplo. Diz o seguinte: determine a coordenada da parada de ônibus entre a farmácia e o hospital. Então, nós vamos trabalhar com esses dois pontos aqui, ó. Correto? Qual seria a coordenada do hospital? Então, a coordenada do hospital vai ser aqui, primeiro, sempre o x, tá bom? Sempre eu vou determinar nas coordenadas, sempre primeiro o x. Então, vai ficar 14 menos 2. A coordenada da farmácia vai ser quem? De novo, primeiro, sempre o x. Então, nesse caso, 8 e o y vai ser 6. Tudo bem? Agora, para determinar o ponto médio, a parada, o ponto médio, né? Vou determinar através da fórmula do ponto médio. Eu vou somar as coordenadas x, dividir por 2, e depois eu vou somar as coordenadas y e dividir por 2. Observe comigo. Então, a coordenada do hospital, 14 menos 2. A coordenada da farmácia, 8, 6. E aí, é só substituir, né? O x do hospital eu vou somar com o x da farmácia. Então, 14 mais 8. E a coordenada y do hospital eu vou somar com a coordenada y da farmácia. Tudo bem? Então, 14 mais 8, 22. Então, 14 mais 8, 22. Novamente, eu tenho que lembrar que essa soma, ela sempre será uma soma algébrica. E aí eu tenho que levar em consideração os sinais. Então, eu estou somando menos 2 com 6. Na soma, sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Então, vai ficar 6 menos 2, 4. Então, 22 dividido por 2, 11. 4 dividido por 2, 2. Então, a coordenada do ponto médio, né, dessa parada, a coordenada da parada vai ser 11, 2. Observe comigo no mapa. Então, vamos ver se vai bater. Então, o 11 vai estar na linha entre o 10 e o 12. Então, bem aqui. E a coordenada do y vai ser exatamente 2. Então, essas aqui são as paradas, né, que foram calculadas durante a aula. Essas são as coordenadas das paradas. Então, a coordenada da parada entre
A farmácia e o hospital vai ter coordenada 11, 2. A coordenada da parada do ônibus entre o banco e a escola vai ser de 4, 11 sobre 2. E a coordenada entre a escola e a igreja, né, vai ser de 0 menos 2. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre o ponto médio de um segmento. Para determinar o ponto médio, a palavra ponto, toda vez que estou trabalhando com o plano cartesiano, tem que me remeter a uma coordenada. Então, todo ponto vai ter um valor x e um valor y. Como que eu faço para determinar o valor do ponto médio, né? Vou somar o x de uma coordenada com o x da outra coordenada, dividir por 2. Da mesma forma, vou fazer no y. Pegar o y de uma coordenada, somar com o y da outra coordenada e dividir por 2. Espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora para vocês e até o nosso próximo encontro.